Olá pessoal, vamos voltando para a nossa segunda parte da aula sobre agentes públicos. Agora, uma parte básica da matéria, mas muito importante, que são esses principais conceitos, né? Vocês não podem de maneira nenhuma confundir esses conceitos. Aqui que eu já comecei a falar um pouco, mas vocês não podem se confundir. Em primeiro lugar, a gente falou de cargo, emprego e função, são as unidades que o servidor, enfim, o agente público, ele exerce. O cargo ele ocupa, o emprego público, ele é contratado, e a função pública, ele exerce a função pública através de contrato, enfim, outros atos administrativos, designações, etc. Mas o conjunto, principalmente dos cargos, em geral, a gente trabalha esses três conceitos aqui com os cargos públicos, são os conceitos de classe, carreira e quadro. Classe são dentro do quadro e, eventualmente, dentro de uma mesma carreira, são cargos que têm, segundo o professor Eli, né, que é um conceito doutrinário que, eventualmente, a legislação adota ou não. Cada legislação adota, em geral, esses conceitos de classe, carreira ou cargo, mais uma parte da matéria em que a legislação específica do órgão que você vai prestar o concurso é imprescindível, principalmente para fins de prova. Em geral, uma carreira é dividida em várias classes e apenas quando você chega ao final de uma classe é que você é promovido para um cargo, o primeiro cargo da carreira da classe seguinte. Uma carreira de delegados, por exemplo, você começa no nível inicial, pode ter uma classe inicial com vários cargos, depois você é promovido para uma classe nível 2, e dentro da classe nível 2 você pode ser, eventualmente, você pode ascender dentro da mesma classe e depois ser promovido para um novo cargo de uma classe distinta. Repito, cada lei de cada carreira trabalha esses três temas de forma diferente, mas doutrinariamente é isso aí que a gente tem, que é em geral o que aparece nas leis. Carreira, agrupamento de classes, pode ser da mesma profissão, entre aspas, ou atividade, que ela é crescente em razão da responsabilidade e, em geral também, né, que é o que muita gente busca, dos vencimentos da remuneração. Ela, com mais responsabilidade, você adquire, né, você é compensado com mais remuneração. Os concursos públicos, em geral, são feitos para carreiras. Dificilmente existem concursos que são feitos para cargos isolados, ou seja, cargos que não integram classe ou não integram, em geral, carreira. Um exemplo de um concurso desses moldes, né, para um cargo, você pode considerar um cargo isolado, ou seja, que não tem um outro cargo para onde você possa ser promovido, é o concurso da Receita Federal. Já modificou-se bastante as nomenclaturas lá na Receita Federal, mas o concurso hoje de nível médio da Receita Federal, que ele seja assistente técnico administrativo. Esse cargo, ele é um cargo que não integra uma carreira. Não integra, por exemplo, a carreira de auditores da Receita Federal ou a carreira de analistas da Receita Federal. Auditores têm uma carreira, analista tem uma outra carreira, e esse assistente técnico administrativo, acredito que não seja uma carreira, apenas a classes dentro da TTN, acho técnico do Tesouro Nacional. Isso, o antigo TTN, ele virou analista, enfim, foi uma jogada para, enfim, não uma jogada, mas enfim, uma reformulação da carreira para aumentar a remuneração, para aumentar a responsabilidade dos cargos. E tanto o auditor quanto o analista, hoje na Receita Federal, são de níveis superiores. O técnico, que era de nível médio, foi transformada a carreira
em uma carreira de nível superior. Meu pai ele passou quando eu tinha 18 anos, não precisava de faculdade, no caso. Exatamente. Acho que ele era TTI. Nível médio. E hoje ele é analista, não, ele é auditor, não, analista. Não sei agora o que ele é. Porque, mas aí ele é chefe lá, e para ter o cargo dele precisa de nível superior. Hoje. Hoje em dia o concurso. Exatamente. No Tribunal de Justiça do meu estado aconteceu isso. O pessoal que é técnico judiciário lá acontece muito. Entrou através de concurso público de nível médio. Alguns nem entraram para o concurso público. E hoje a carreira é de nível superior. Exatamente, acontece muito. Essa altos dinheiros. Como com a Constituição você não pode sair de uma carreira para outra, hoje se utiliza essa técnica, né, enfim, de transformar uma carreira em outra. Você tem a carreira de técnico e é transformada na carreira de analista, porque antes não existia analista, existia técnico e existia fiscal. Enfim, acredito que era chamada fiscal ainda. Aí transformou fiscal em auditor e técnico. Acredito que existiu uma época que o técnico foi transformado em fiscal e depois em auditor. Quem é muito das antigas, ele era de nível médio e depois virou nível superior e agora auditor. Agora esse cargo isolado lá da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, né, que a Receita Federal integra, esse cargo isolado de nível médio agora, assistente técnico administrativo, é um exemplo que vem na minha cabeça de um cargo que é preenchido por concurso, mas que não integraria uma carreira. Os cargos comissionados são isolados, não existe carreira de cargo comissionado. Existe comissionados de carreira, né? O cara que passa a vida toda sendo comissionado, mas carreiras de comissionado não existe. Você é um cargo único em geral, não existe promoção. Se você é comissionado, você vai receber aquela mesma remuneração. Você eventualmente, o ente público, ele vai revendo essa remuneração, né, aumentando um pouco, mas não há essa situação que ocorre em geral com os cargos efetivos. E o quadro é o conjunto de carreiras e dos cargos isolados. Carreiras de efetivos e os cargos comissionados ou eventualmente outros cargos isolados integram o quadro em geral. No nível federal existe um quadro das universidades e institutos federais. Então, por exemplo, você poderia mudar de universidade para outra, mesmo não trabalhando para uma mesma pessoa jurídica. Você vai mudar de pessoa jurídica, vai de uma universidade federal aqui de São Paulo, vai para outro lugar do mesmo quadro de servidores, numa mesma carreira também, nesse caso, né? Bom, concurso público, tema importantíssimo para vocês, né? Estão se preparando para o concurso público e é um tema muito cobrado em provas também, porque há muita jurisprudência sobre concursos públicos e para a prova de defensorias, a jurisprudência, mais uma vez, é muito importante. Muito importante. Bom, em primeiro lugar, a obrigatoriedade, né? É obrigatório concurso público para preenchimento de cargos cargos ou empregos públicos. Ou seja, a função pública não se exige concurso público para preenchimento de funções públicas temporárias ou de confiança. Enfim, a de confiança só pode ser exercida por ocupantes de cargos públicos, né? Mas existem exceções. Exceções, a mais famosa, cargos comissionados, cargos de comissão. Mas existem várias outras. Os próprios mandatos eletivos, você pode considerar que o mandato, você ocupa um cargo e não é por concurso público. Cargos em tribunais, através do 5º Constitucional, ou no caso do STJ, no terço constitucional, né, no STJ, 1/3 dos ministros não é de carreira do judiciário, né, é nomeado sem concurso público. Claro, na verdade, todos são nomeados sem concurso público, mas você entrou na carreira de magistrado por concurso público e depois foi sendo promovido e depois chegou ao Tribunal Superior. Há também uma situação bem específica, eu esqueci de colocar no slide,
dos agentes de endemias e dos agentes comunitários de saúde. Essa é uma situação bem específica que eu acredito que seja difícil de ser cobrada em provas de defensoria. E nesse caso eles são contratados por emprego público através do regime de direito do trabalho, através de um processo seletivo público. Sim, essa questão de nomenclatura é importante. Antes da Constituição, só se utilizava concurso público para quem iria ocupar cargos efetivos. Não existia concurso público para emprego público. Com a Constituição, isso mudou, né? Antes da Constituição, se usava o termo processo seletivo público, esse termo foi revivido com a mudança que trouxe nessa possibilidade dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde terem que prestar um processo seletivo público para serem contratados através do regime de direito do trabalho. Ok? Bom, existe também uma outra situação bem específica lá no ADCT dos ex-combatentes. Ex-combatentes lá da Segunda Guerra Mundial, ele poderia ser aproveitados em cargos, empregos, enfim, sem concurso público, mesmo tendo entrado depois eventualmente depois da Constituição. Acredito que existia casos sim nesse sentido, mas nunca vi ser cobrado em prova, acho difícil. Bom, prazo de validade, importante, até 2 anos, não são 2 anos. Até 2 anos, isso é uma pegadinha muito famosa de prova de concurso público, são até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Até 2 anos. Prazo de 1 ano, a prorrogação tem que ser por 1 ano, não pode ser 1 mais 2. Se 1 ou 2 e 2, no máximo. Essa prorrogação é considerada um ato discricionário, ou seja, sobre critérios de oportunidade e conveniência. E no caso de alguém ser contratado, eventualmente, porque isso não acontece no Brasil, sem concurso público, fora das exceções, o que é que acontece? E depois, tem que ser descoberto, E depois de ser descoberto, o MP tem que ir lá, ou enfim, alguém tem que ir lá reclamar. E depois de reclamar, o judiciário tem que anular, ou a própria administração anula. Depois que anula, no final das contas da novela, o que é que ele tem direito? Tem direito só ao saldo de salário, eventualmente se ele tiver, e o depósito do FGTS apesar dele não ocupar um emprego público, ou enfim, não ser contratado através do emprego público lícito, legitimamente, ele tem esse direito, porque se equivale a um trabalhador que é regido pelas normas trabalhistas. Prioridade de convocação. Sim, sobre esse assunto, a leitura do artigo 37 da Constituição é fundamental. Todo esse assunto de agentes públicos, na verdade, todo o direito administrativo, principalmente concurso de carreiras jurídicas, a leitura da Constituição é o primeiro passo sempre. E aqui a gente vai pensando, não dá para falar de todos os incisos e todos os artigos, mas a gente vai pensando que a gente entende que é um pouco algo diferente que pode ser cobrado. Bom, prioridade de convocação. Você tem um concurso público, foi finalizado, existem aprovados, você pode lançar outro concurso público enquanto aquele tem aprovados? Sim, é possível, conforme a Constituição. Em âmbito federal, a lei proibiu essa situação. Você só pode lançar um novo concurso depois que todos aqueles aprovados no concurso público anterior serem eventualmente nomeados, ou enfim, se o prazo expirar. Dentro das vagas, Não, nem mesmo dentro das vagas. Não necessariamente dentro das vagas. Você tem um concurso para 10 vagas. Foram nomeados 5 pessoas. Ok, tem que nomear os outros 5, porque está dentro das vagas.
Você tem o direito à nomeação, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem um concurso, 10 vagas, foram aprovadas 30 pessoas. Você não pode convocar pessoas de um novo concurso, mesmo se você já tenha nomeado mais que as vagas. Você tem um concurso de 10 vagas, nomeou 15, tem 15 nessa lista aqui. Você não pode fazer um novo concurso e convocar esses novos concursados em detrimento dos anteriores. Mesmo se o cara lá está em último lugar no outro concurso, o primeiro lugar desse concurso aqui não pode ser nomeado. Isso não é a regra geral, né? Isso eventualmente a administração pública faz situações semelhantes e eventualmente o judiciário não anula, porque o Supremo Tribunal Federal, não sei se eu coloquei, tomou uma decisão recente que a administração não poderia fazer isso injustificadamente. Ou seja, ele poderia justificadamente fazer isso que eu narrei aqui, né? A Constituição veda, mas o Supremo permite, como ele vem fazendo, né? Enfim, Constituição e Supremo não tem muito... Bom, mas como eu havia dito, em âmbito federal isso não pode acontecer. A Lei 8.112 proibiu essa situação. Concurso anterior, invalidade, tendo nomeados aprovados ainda, você não pode nem convocar um novo concurso. Tem que esperar acabar o prazo do anterior ou esperar nomear todo mundo da lista dos aprovados. Bom, ações afirmativas. Tema importantíssimo e, eventualmente, nas provas de defensoria, eles são cobrados tanto em direito administrativo quanto lá na legislação específica, eventualmente legislação da pessoa com deficiência, legislação da política de combate à discriminação racial, porque essas normas de concursos públicos, de ações afirmativas em concursos públicos e também em vestibulares, são trazidas no âmbito dessas leis, né? Em geral não é no próprio estatuto ou não é na Constituição, são nessas leis específicas que trazem essas abordagens diferentes. Bom, os detalhes basicamente a leitura da legislação, né? Tanto da pessoa com deficiência quanto as outras ações afirmativas, igualdade racial, etc. Aqui em direito administrativo, o mais importante é conhecer a jurisprudência do Supremo nesse assunto. E vocês já sabem, acredito que isso foi bem noticiado, o Supremo entendeu que é constitucional tanto a ação afirmativa em si, quanto os critérios adotados para você fazer essa diferenciação. A gente até estava conversando aqui, né? O critério da autodeclaração e o critério da você instituir uma comissão que vai avaliar essa heteroavaliação, né? Você avaliar por um terceiro se aquela pessoa está ou não adequada, principalmente as ações afirmativas de decorrência da igualdade racial, né? Que se autodeclara negro ou pardo. Quanto à ação afirmativa para pessoas com deficiência, você tem que comprovar, em geral, documentalmente ou através de uma justificação, né? Você tem uma comissão de médicos, isso depende muito da lei ou do edital do concurso público. Como eu havia dito, o Supremo entendeu constitucional, reserva de 20 vagas na administração federal, isso é importante. Aqui no estado de São Paulo, alguns concursos públicos já vêm adotando isso, mas não é ainda vinculante para todas as instituições. A lei paulista autoriza você criar essa reserva, mas na verdade não é meio uma reserva. Você cria critérios diferentes de avaliação para a pessoa que é beneficiada, né, de ações afirmativas, né? Você tem uma pontuação diferenciada no caso de estar abrangido por uma ação afirmativa. Por exemplo, o concurso da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado aqui de São Paulo, foi impugnado porque não tinha essa previsão. Até o momento, o Judiciário entendeu que
não haveria problema, porque, como eu havia dito, a lei autoriza o edital, enfim, os atos normativos internos da instituição a prever esse critério diferenciado. Nem a lei da PGE, nem os atos administrativos, nem o edital previram isso, mas a Defensoria acredito que já prevê, o Ministério Público, e acredito que também o Judiciário já prevê essas ações afirmativas. Fundamento, né, dever de reparação histórica da escravidão e o racismo estrutural existente na sociedade brasileira, infelizmente ainda no século XXI. Uma questão de prova, a primeira questão de prova, eu acho, Defensoria do Paraná, que não tem nada a ver com o que eu falei, mas vai ter a ver com o que eu vou falar, sobre o tema agentes públicos. É constitucional a chamada cláusula de barreira inserida em edital de concurso público, isso segundo o Supremo Tribunal Federal. E aí, vocês dizem o quê? É constitucional? É inconstitucional? O que é cláusula de barreira? Não? Não? Bom, entendeu que é constitucional a cláusula de barreira, mas o que é cláusula de barreira? Cláusula de barreira é concurso público, primeira fase são aprovados 200 candidatos, segunda fase são aprovados 100 candidatos, bem comum hoje em dia. Essa é a chamada cláusula de barreira, né? Só inventa um nome bonitinho para, enfim, chamar a atenção. Exatamente, para facilitar o trabalho da banca examinadora, não ampliar demais. Essa cláusula pode ser tanto numeral, né, como eu havia dito, números inteiros, 100 pessoas, 200 pessoas, ou você pode delimitar. Quem faz 50% da prova vai para a fase seguinte. Quem faz 50% vai para a próxima fase, ou 40%, enfim, 60%. Em geral, eles fazem os dois. Tanto o critério numérico, quanto esse critério proporcional. Números inteiros quanto proporcional. Você tem 200 pessoas vão para a segunda fase, mas dentro dessas 200 pessoas, só aqueles que fizerem 50%, por exemplo, da prova, né, tiveram resultado positivo na prova. Bom, outro tema bastante cobrado, tanto em provas, quanto, né, também objeto de julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o chamado direito subjetivo à nomeação. Retomando aqui, né, depois que achei um pequeno acidente, mas todos bem, todos vivos. Mãe, estou bem, não se preocupe. Direito subjetivo à nomeação, né? É um tema caríssimo para vocês candidatos, né? Vocês querem passar no concurso público e querem ser nomeado, né? Nomeado é o mais importante que ser nomeado é tomar posse. E o mais importante que tomar posse é entrar em exercício. E depois é receber o primeiro salário. Aí depois do primeiro salário, aí a vida muda, começa a gastar por conta, o cartão estoura, aumenta o limite do cartão, bota ilimitado aí. Bom, direito subjetivo à nomeação. Antes, no começo, no meados dos anos 2000, entendia-se que não existia direito subjetivo à nomeação. Você era aprovado dentro do número de vagas e a administração poderia simplesmente não lhe nomear. É algo que hoje em dia parece, assim, parece não, era absurdo, né? Mas, enfim, parece muito mais absurdo do que Bom, não existia entendia-se que era mera expectativa de, né, a nomeação, conveniência e oportunidade, critérios discricionários, mas cada vez mais os tribunais superiores vêm aumentando essas possibilidades, né? Aumentando as hipóteses em que há sim direito subjetivo à nomeação de servidores, de candidatos a concursos públicos, em primeiro lugar,
quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Cuidado, porque nenhuma situação dessa é absoluta. Existem hipóteses, mesmo o candidato aprovado dentro do número de vagas, que é possível que a administração não nomeie o candidato. Mas é algo muito específico, você tem que demonstrar um caos financeiro, por exemplo, o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, né? Pararam de pagar salários, enfim, um rombo enorme. Eventualmente, existiam pessoas aprovadas, é possível que a administração pública não tenha nomeado e que o judiciário entendeu, né, achou legítima essa ausência de nomeação. Em segundo lugar, foi o que a gente havia discutido anteriormente, a preterição, na verdade é a próxima hipótese, né? Preterição de candidato em relação a outro que tenha pior classificação. Antigamente era muito comum. Tanto é que o Supremo teve que fazer uma súmula muito antiga, dizendo o óbvio, que o primeiro colocado tem que ser nomeado primeiro que o segundo colocado. E antes não acontecia isso. As histórias são, né, escabrosas, escandalosas, de pessoas que eram nomeadas mesmo tendo uma pior colocação. Em segundo lugar, aí sim, que a gente havia discutido, é a situação de aprovados em um novo concurso terem que esperar a convocação de um concurso anterior, eventualmente existindo esse outro concurso novo, né? Porque, como eu havia dito, a legislação federal proíbe essa convocação de novo concurso, não, né? Essa chamada de novo concurso tendo aprovados no concurso anterior. Se isso acontecer, ele vai ter o direito subjetivo de ir ao judiciário e exigir que a administração proceda com a nomeação, né? Esse é mandato de segurança, né? Sim, cabe mandato de segurança. Das vagas porque houve disponibilidade de vagas posteriormente, né? Bom, isso é outra discussão. A gente é defensor. Primeiro, defensores têm. Essa é uma situação que é muito cobrada, porque acontece muito na prática e muitos defensores atuam nessa situação, né, de candidatos aprovados em concurso público que não são nomeados, eventualmente por várias dessas situações aí que geram um direito subjetivo à nomeação. Quanto à questão de novas vagas, a gente vai falar daqui a pouco. Aqui estamos no mais simples. Mais simples são isso aqui. Dentro do número de vagas, preterição em decorrência de candidato pior classificado, prioridade de convocação em relação a um novo concurso, os antigos têm prioridade em relação aos novos. Eu não concordo com isso. Por mim, seriam os melhores, né? Mas a Constituição fala isso e eu até entendo, né? Por conta de todo esse histórico, todas essas situações complicadíssimas de pessoas que convocavam um novo concurso a toda hora, porque fulaninho não passou no concurso, então tem que convocar um novo concurso até alguém que tem interesse da administração ser aprovado. Bom, outra situação parecida com essa das novas vagas é quando a administração contrata, terceiriza, requisita, enfim, faz o que for em detrimento de candidatos aprovados. Tem um cadastro aprovado, cadastro de reserva de concurso aprovado, e a administração está contratando, está terceirizando, está requisitando de outra entidade essas pessoas que estão substituindo esses aprovados. O difícil aqui é conseguir comprovar isso, documentalmente, direitinho, as pessoas exercem as mesmas funções de que aquelas outras, e comprovar também a disponibilidade financeira e orçamentária. Enfim, isso dificilmente cai em prova, né? Só para que vocês entendam, quando servidores ou enquanto advogados, que é difícil fazer essa comprovação. Mas, sendo possível, há sim o direito subjetivo à nomeação nesse caso. Só um parênteses, um tio meu aconteceu isso. Ele foi até o Supremo para conseguir ser nomeado numa situação dessa de terceirização indevida, enfim. Acontece, é possível. Não é historinha não de
se acontecer com vocês, vão atrás e também, claro, patrocinando os seus assistidos, né? Essa é a decisão lá que você citou, mas não foi nesse sentido. Uma primeira decisão, entendeu-se que o surgimento de novas vagas ou a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo, na hipótese constitucional, né? Você tem um concurso anterior, abre um novo, somente isso não gera o direito à nomeação. Geraria se esse novo concurso nomeasse as pessoas antes do concurso anterior, mas só a mera abertura do concurso, claro, em âmbito federal, né, não foi o caso aqui do estado do Piauí, o recurso, acredito que não foi o caso de concursos federais, né, deve ter sido concursos estaduais ou municipais, em que houve essa possibilidade. Aí onde acontece, ele fala em regra que não há direito à nomeação, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Foi isso que eu havia falado, né? Que seria até possível você não nomear, desde que você fizesse aquilo justificadamente e comprovasse essa impossibilidade. O que seria um exemplo? Falta de recursos. Enfim, você previu que você ia arrecadar 100 milhões, você, enfim, arrecadou 30 e não vai conseguir, dentro do prazo, nomear aquelas pessoas. Em geral... E você gastou com outro concurso, tipo... Somente vai arrecadar no outro. Não necessariamente com outro concurso, com outras vagas. Assim, é uma questão mais... Assim, uma questão prática dessa decisão suprema. Se ele abrisse as portas para todo mundo, iria ser uma chuva de recursos para o Supremo, porque esse assunto é muito sensível, acontece muito isso, surgirem novas vagas e a administração não nomear. Por isso que ele fez colocou essa ressalva, né? Ele abriu essa possibilidade apenas nessas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada. Mas o que é isso? É difícil você, na prática, dizer o que é uma preterição arbitrária e imotivada. Você, enquanto defensor, vai sempre dizer que é arbitrário e imotivado. Mas o outro lado, a procuradoria vai tentar argumentar, justificar, enfim. Aí o judiciário, em geral, o judiciário, ele vem concedendo, vem nomeando as pessoas. Porque, em geral, a administração não consegue comprovar que essa justificativa. Quando eu estagiei na DPU, que a gente pegava casos assim, de pessoas que tinham passado no concurso e a administração tinha feito outro concurso, era nesse sentido. A gente pegava alguns casos. O judiciário concedendo, nomeando as pessoas. Sim, geralmente concedia, assim, porque é isso, a administração vai dizer o quê? Exatamente. Fazendo outro concurso e nomeando pessoas de outro concurso. Bom, é um tema sensível aqui, né, no âmbito de concurseiro, sim. E como que fica agora com a reforma trabalhista? Sim. Que a administração pública pode terceirizar, né? Bom, reforma trabalhista, né, assim, mas em âmbito constitucional, ele vai ter que comprovar que aquela mesma função que a administração fez um concurso, ela está terceirizando aquela mesma função e está havendo assim, essa terceirização ela é indevida. Assim, cuidado com a terceirização, porque esse termo terceirização é usado de várias maneiras diferentes. Existe a terceirização, assim, né, só um parênteses, né, provavelmente isso não vai cair na prova, porque em geral é um tema mais ligado ao direito do trabalho. Mas terceirização, ela pode ser uma terceirização de serviços ou o que alguns chamam de terceirização de pessoal. Ou seja, existe um serviço dentro da administração, por exemplo, serviço de vigilância. Vigilância é mais tranquilo, assim. Dificilmente hoje você faz um concurso para vigilante.
porque todos os serviços de vigilância é terceirizado. Da mesma forma, serviços gerais, hoje em dia muitos serviços de tecnologia da informação, né, serviços de informática, são terceirizados dessa forma. Ele não contrata as pessoas, ele contrata uma outra empresa para essa outra empresa fazer aqueles serviços dentro da máquina administrativa. Ele contrata o serviço, ele não contrata as pessoas. Diferentemente, seria uma chamada terceirização de pessoal, ou também chamada enfim, tem outro nome também. Essa outra situação é quando intermediação de mão de obra. Essa outra situação é, em geral, quando você precisa de uma pessoa temporariamente. Aí um empregado seu ficou doente e vai tirar uma licença médica. Você contrata uma pessoa, ou várias, enfim, dependendo da quantidade que você precisa, para ocupar aquela função naquele determinado tempo. Depois, quando a outra pessoa retornar, aquela segunda não vai ser mais necessária. Esse segundo tipo de terceirização, assim, terceirização entre aspas, né, é muito comum na administração para o que são os chamados cargos temporários, né? Um professor, ele está de licença médica, você contrata um professor substituto, e isso aí, se isso se limitar a essa situação, é constitucional, não tem problema. Já a terceirização de serviços, dificilmente vai se contratar empresas para o exercício específico de atribuições de cargos públicos de carreira de Estado. Você não vai ter assim, eu ia falar de advocacia pública, mas a advocacia pública, existem muitos escritórios de advocacia contratados para prestar esse serviço de advocacia ao ente público. Nesse caso, especificamente da advocacia, existem decisões em vários sentidos. Para fins de prova, eu acredito que entende-se que é constitucional, com certos limites. Você poderia contratar escritórios de advocacia justificadamente, não para todas as funções. Você teria que ter procuradores ou advogados, eventualmente, no quadro, mas contratar alguns serviços, terceirizar alguns serviços para esse escritório, enfim, serviços em geral do dia a dia, né? Ações trabalhistas, algo que não tenha muita complexidade. A administração pode comprovar que é mais eficiente você contratar uma empresa, um escritório, enfim, para exercer aquele serviço em decorrência de um procurador, um cargo efetivo, enfim. Bom, acredito que seja nesse sentido. Bom, saindo de terceirização, né, fechando esse parêntese grande aí, aqui ele faz um resumo, mais ou menos, daquela decisão anterior. Na verdade, é a mesma decisão. Ele reafirma, ele resume que há direito subjetivo à nomeação quando, em primeiro lugar, a aprovação ocorrer dentro do número de vagas, né, que foi o que a gente tinha dito. Em segundo lugar, quando houver preterição. Em terceiro lugar, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, e ocorrer preterição também, da mesma forma anterior, de forma arbitrária ou imotivada. Na verdade, ele está só repetindo aqui a mesma coisa. Não sei porque eu coloquei esse slide aqui, foi só para... Enfim, foi culpa do estagiário. O estagiário está fazendo slide e errou. Mais uma questão de prova, para vocês serem aprovados aí nos próximos concursos, se Deus quiser, de defensor, né? Concursos da Banca CESP, acredito que a Defensoria do Distrito Federal, próximo concurso muito bom, a remuneração muito boa. Bom, com base nas disposições constitucionais e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito de concursos públicos, temos os itens. Primeiro item: existindo previsão em edital
as provas de títulos poderão ter natureza eliminatória ou classificatória? Classificatória, sim. Muito bem, só classificatória. E em segundo lugar, candidato condenado em ação penal, que é muito importante para a defensoria, né? Por isso que caiu na prova. Ainda que não transitado em julgado, poderá ser excluído do certame na fase de investigação social? Não. Não? Eu acredito que não. Não. Verdade. Tanto a primeira situação quanto a segunda foram da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Entendeu-se que existia decisão em sentido contrário, acredito que não do Supremo, mas o Supremo reverteu uma decisão nesse sentido e que garantiu a possibilidade do candidato dar continuidade no concurso público, apesar de ter contra si, até porque na presunção de inocência, que infelizmente o Supremo vem relativizando de forma, na minha concepção... Não, tá errado, né? Desculpe, a minha metodologia. A parte em vermelho é a parte que está errada na alternativa, e aqui o julgado referente a essa questão. Mais 2 itens dessa mesma prova. O exame psicotécnico deverá ser previsto em lei e basear-se em critérios objetivos de reconhecido caráter científico. E aí? Certo? A próxima, né? Editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo em razão de conteúdo que afronte valores constitucionais. Razão de conteúdo? Tem alguma coisa que fala do tipo da... Se for uma SWAT. Isso. Então acho que sim. Sim? Eu acho que tá certo. Mas Certo? Mas não é não sei assim, se tá os falando valores são exatamente mais... disso. Né? Tá certo, certíssimo, certíssimo. Tanto a primeira quanto a segunda, né? 2 julgados do Supremo Tribunal Federal. Muito importante. Esses julgados foram julgados recentes que já caíram em prova nesse sentido. Bom, acabamos com o concurso público e vamos agora falar de uma coisa boa, né? Coisa boa, falar de dinheiro, falar de sistemas remuneratórios. Quando vocês forem aprovados, forem nomeados, tomarem posse, entrarem em exercício, o melhor vem depois. Sistemas remuneratórios. Em primeiro lugar, houve uma mudança bem importante com a emenda 19 de 98. O sistema anterior, não vou nem entrar porque é muito detalhe, muita coisa que dificilmente vai ser cobrada hoje. Hoje se tem sistema de remuneração ou vencimentos e sistema de subsídios. Não é subsídio, é subsídios, por favor. Bom, subsídio, né? Você sabe, parcela única, em tese parcela única, né? Porque existem várias outras questões que a gente vai abordar aqui. Mas você pode dizer que é uma parcela única de natureza remuneratória. Né? O que vem a mais do subsídio é denominado pela legislação, eles fazem isso de forma muito, muito perfeita, formalmente está tudo lindo, são verbas de caráter indenizatório. Auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio moradia, auxílio tudo. Tudo seria indenização para aquela pessoa exercer aquele cargo tão honorável, enfim. Bom, os dois, a gente vai desdobrar essas questões porque foram objeto de decisões importantes do Supremo. Mas, antes disso, a gente tem que destacar nessa questão da proibição da irredutibilidade dos vencimentos. Essa é uma questão interessante. Essa irredutibilidade é do vencimento da pessoa, do servidor. Por exemplo, você pode... Eu acredito que tinha uma proposta, né, do nosso atual digníssimo presidente de limitar o salário dos subsídios, enfim, a remuneração dos servidores a R$5.000. Daqui para frente, todo mundo só vai ganhar cargos federais, assim, né? Cargos federais normais, né? R$5.000. É possível isso? Não violaria a Constituição? Bom, entende-se que não violaria se
as pessoas que já exercem aqueles cargos, os seus próprios salários não fossem diminuídos, só daqui para frente. E aquelas pessoas que já exerciam aqueles cargos, aquela parcela que acrescenta ao salário, né, que diminuiu, era 10, virou 5, aquele outro 5 vira uma parcela indenizatória, enfim, outra parcela com uma nomenclatura diferente, que não vai ser mais o salário, vai ser o salário mais essa outra parcela para garantir a irredutibilidade dos vencimentos. Isso é possível de ser cobrado em prova, algo bem interessante. Decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que eu esqueci de colocar aqui, desculpe, depois eu repasso para vocês. Outra coisa interessante é que, como eu havia dito, os subsídios não inviabilizam, ou seja, é possível percepção de outras parcelas, que essas parcelas teriam caráter indenizatório para esses fins, né? Que parcelas podem ter caráter remuneratório ou indenizatório para vários fins. Quando é para a União arrecadar, ou seja, para cobrar imposto de renda, praticamente tudo é remuneratório, então tudo tem que aplicar imposto de renda. Mas para esses outros fins, aí existe uma distinção bem maior, né? Existem parcelas que são indenizatórias e que são recolhidos imposto de renda também. É complicado. Bom, mas enfim, 13º, adicional noturno, férias anuais, demais direitos podem sim ser recebidos mesmo por quem recebe sob o sistema de subsídios. E acontece também, foi uma decisão recente para prefeitos e vereadores também. Estava uma discussão se prefeito, né, o bichinho recebe tão pouco, aí o 13º ele não teria direito. Enfim, ele tem sim direito ao 13º, férias, tudo. Tem direito a tudo. Bom, e quem recebe por subsídio? Existe doutrina, a gente já voltando lá para aquele conceito de agentes políticos, existe doutrina que entende que são agentes políticos a quem recebe por subsídio. Para mim não é o melhor critério, porque foi adotado mais recentemente que qualquer categoria organizados em carreira, né, tem que ter uma carreira, né, como a gente havia dito, podem receber por subsídio. Então, pode ter essa remuneração diferenciada. Recebe por subsídio os agentes políticos, né, de forma restrita, mandato eletivo, ministros, secretários, Poder Judiciário, membros do MP, Tribunais de Contas, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Mas o porém, no Estado de São Paulo, a Procuradoria, os procuradores não recebem por subsídio. Porque entendeu-se da mesma forma que o regime jurídico único, que essa situação de receber, dessa previsão de receber por subsídio, não teria caráter auto-aplicável, ou seja, deveria existir uma lei organizando esse pagamento através de subsídios. É uma situação bem interessante que na Procuradoria o salário é R$2.000, mas eles recebem um tantão a mais de honorários advocatícios. Tem essa forma diferenciada de recebimento de remuneração. É policial. Então, bem mais do que o subsídio. Sim, é bom, salário bom, digno. Outras situações interessantes. É proibido, conforme a Constituição, vincular ou equiparar remunerações. O que é vincular uma remuneração? Você dizer que a remuneração ela é acrescida todos os anos segundo certo índice, e aí isso é automático, né? Esse ano foi 6, aumenta 6. Um índice, o IPCA, a Selic, por exemplo, índices de correção monetária. Isso é proibido. E também é proibido você equiparar automaticamente salários de servidores de carreiras diferentes. Delegados vão ganhar a mesma coisa que promotores. Você pode até fazer uma lei e colocar o mesmo salário, 39.500 e alguma coisa. Mas você não pode dizer que o salário de delegado vai ser o mesmo de promotor. Não pode fazer essa equiparação.
Há uma decisão do Supremo, entretanto, e há decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo que membros do Ministério Público teriam que ter a mesma remuneração dos magistrados. Porque, enfim, porque existem várias outras decisões nesse sentido, porque as carreiras são semelhantes, enfim. Há uma decisão nesse sentido, mas acredito que para fins de provas, para a defensoria, eles não vão cobrar. A regra é bem mais fácil de ser cobrada. Vedado vinculação e equiparação de remunerações. É o que fala, né, a súmula vinculante número 42. Ela fala, ela dá uma noção não tão boa, né? Não é, a redação não é das melhores. Como, em geral, as súmulas vinculantes são, as decisões do Supremo, pelo menos os acórdãos ou as teses de repercussão geral, precisa contratar gente que saiba mexer com as palavras melhor. Espero que isso não me prejudique no próximo concurso público que eu for prestar. Ele fala que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estatuais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em primeiro lugar, não é possível a vinculação automática de nenhuma forma. Mas, o que quer dizer? É que você não pode aumentar um salário para fins de correção monetária, porque existem várias questões orçamentárias e financeiras que limitam a administração pública a conceder aumentos salariais. O que são aumentos salariais? Seriam acréscimos no salário, digo salário, né, de forma ampla, né, na remuneração, nos subsídios, acima do índice de inflação. Se você conceder somente o índice de inflação, você não está aumentando, você está apenas reajustando. Isso, para fins do direito financeiro, é muito importante. Por exemplo, esse novo regime fiscal, né, PEC, do teto, enfim, esse regime, em especial para alguns estados, eles limitam os aumentos salariais, mas permitiriam os reajustes. Então, em resumo, servidores estaduais e municipais não poderiam utilizar os índices federais para limitar para balizar aquele reajuste, né? Se for acima do índice estadual ou municipal, seria considerado um aumento e não um reajuste. Espero que tenha sido claro. Não precisa. O que vai cair, em geral, é o texto da súmula. Não se preocupem, mas é preciso a gente ponderar essas questões. Essas vedações são para que o legislador faça essas vinculações e equiparações. Porque a Constituição faz essas equiparações e, na verdade, as equiparações, né? Ele chama vinculação, mas é equiparação. Em primeiro lugar, do vencimento dos ministros do TCU com os do STJ, são os mesmos prerrogativas, mesmos salários, enfim. E aí sim, é vinculação da remuneração dos ministros dos tribunais superiores com o do ministro do STF, que há uma porcentagem, acredito que seja 90,25% do salário do ministro do STF vai ser o salário, o subsídio do ministro de tribunais superiores. Bom, teto remuneratório é aí que a gente entra no problema dos auxílios, com um pouco mais de profundidade. Existe um teto geral para todo o serviço público, em tese, que é o subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembre, teto remuneratório não é o teto indenizatório. O teto indenizatório não existe, né? Vai até o limite. Mas, além do teto geral, existem tetos específicos. Dentro do município, o subsídio do prefeito, ou seja, nenhum servidor municipal poderia ganhar mais que o prefeito. Nos estados, da mesma forma, mas aí separados por poderes. Executivo, o do governador, do poder legislativo ou dos deputados, e o subsídio dos desembargadores para outras carreiras, né, jurídicas. Mas existe a possibilidade de você
acredito que como foi feito aqui no estado de São Paulo, você estabeleceu um subteto único. Ou seja, no estado inteiro, seja você do judiciário, do executivo ou do legislativo, o seu teto seria o subsídio do desembargador, exceto para deputados estaduais, distritais e vereadores. Ou seja, para os servidores dos poderes, o teto seria do desembargador, que seria um belo teto, né? Um teto muito bom. Até vereador, então? Não, exceto vereadores. Não, o vereador, ele tem um limite em decorrência do... É uma regra lá do artigo... do começo da Constituição, artigo... Enfim, da parte da Constituição que trata dos municípios, que ele faz um limite dos subsídios dos vereadores em relação aos deputados estaduais. Até tantos habitantes, ou até tantos eleitores, X%, enfim, vai crescendo, existe essa outra possibilidade. Mas, a abrangência, né? O que está incluso no teto? Remuneração, subsídios, proventos, pensões, etc. De espécie remuneratória, mais uma vez. A própria Constituição fala isso, de forma expressa. Outra espécie remuneratória, ou seja, essas outras aqui são espécies remuneratórias, ou seja, verbas indenizatórias que poderiam ultrapassar o teto. E a subjetiva, né, ou seja, quem é que está limitado ao teto, cargos, empregos, qualquer poderes, enfim, em geral, os servidores. Em geral, os servidores. Por quê? Porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que afirma que, como os magistrados estaduais não poderiam ter um salário, um subsídio diferente dos magistrados federais, porque esse limite dos desembargadores seria no âmbito do Estado. Os magistrados federais não teriam esse limite, poderiam até eventualmente, e como em geral ser o limite, o teto geral, que é o teto do ministro do Supremo. Mas os magistrados estaduais estariam limitados a esse subteto dos desembargadores, que corresponde a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo. Aí, o que o STF decidiu é que não se aplica esses limites aos magistrados. Os magistrados têm um limite do subsídio do Supremo Tribunal Federal, podem ganhar até o subsídio em espécie do Supremo Tribunal Federal. No caso do MP, como está aí, não houve ADI, né, não houve uma decisão do Supremo, mas o Conselho do MP deferiu essa possibilidade, então os ministérios públicos em geral também estão limitados ao teto do Supremo e não ao teto do desembargador estadual. Como eu havia dito, em relação àquela questão de quando a diminuição do salário, não pode haver o salário em geral, né, da carreira. O servidor não pode ter sua remuneração diminuída, o seu subsídio diminuído. Aconteceu algo parecido com o teto. Existiam pessoas que ganhavam acima do teto e o teto remuneratório foi implantado e existiu essa limitação. Mas ainda continuaram pessoas ganhando acima do teto, mesmo para verbas remuneratórias, ou seja, seria inconstitucional. Mas o Supremo entendeu que para valores recebidos antes de 2003, você não precisaria devolver, se estivesse de boa fé, não precisaria receber, não precisaria devolver, na verdade, se estivesse de boa fé, até a data da decisão desse julgado aí do Supremo. Se estivesse de boa fé até aquela data, você não precisaria devolver, mas se fosse após aquela data, você teria que devolver. Agora, decisão importantíssima, já caiu em prova de defensoria e é muito provável que caia novamente, é aquela decisão do Supremo do ano passado, que diz que para fins do teto, você tem que avaliar os dois cargos, os dois vínculos de forma separada.
Ou seja, você é ministro do Supremo, você é professor de universidade pública, você vai receber, além do subsídio do Supremo, ou a remuneração, enfim, do outro cargo que você exerce de forma separada. Não faz um teto geral e abate tudo. Questão de prova. Vejam se vocês acham, o que vocês acham. A prova de 2003, essa decisão do Supremo é de 2017. Antes, o Supremo entendia que deveria somar tudo e limitar o teto. Mas o STJ já entendia da mesma forma do Supremo, entendia que deveria considerar de formas separadas desde 2012. Eu estou indo um pouco mais rápido para a gente conseguir acabar aqui nessa aula. Segundo o entendimento do STJ, os cargos devem ser considerados de forma isolada para fins de remuneração do teto. Para fins do teto remuneratório. Desde 2012, o STJ entende dessa forma, né? Não modificou o seu entendimento. É uma explicação, né? Dizendo que a partir de 2003... esse aqui é interessante. Ele entendia que... Não é isso não. Ele entendia que mesmo antes de 2003, os cargos privativos de profissionais da saúde, eles poderiam receber dessa forma aí, com separação entre os vínculos, né? Esse critério diferenciado de você considerar os dois vínculos de forma separada e não ter um único teto. Porque isso foi para os servidores em geral, essa nova formulação foi feita a partir de 2003. Outra questão interessante, Defensoria de Santa Catarina. Eu vou pulando porque ela vai repetir sobre esse mesmo julgado. Vou já para a alternativa considerada correta. Decidiu que nos casos autorizados constitucionalmente, ou seja, não podem ser ampliados essas hipóteses de acumulação remunerada de cargos, pressupõe vínculos separados, ou seja, teto para cada um dos vínculos separadamente e não um teto geral. Só nos casos autorizados na Constituição. Se você acumula 3 cargos, ou seja, indevidamente, você não pode acumular 3, em regra, o teto não é sobre cada um. O teto seria sobre os 2, que legitimamente você poderia acumular. Esse terceiro, eventualmente, você vai ter que ressarcir à administração pública. Uma situação interessante existem empresas estatais que, em regra, o seu empregado deveria respeitar o teto. Mas há um dispositivo da Constituição que limita essa aplicação do teto somente para aquelas empresas, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, etc., se essas empresas receberem recursos para pagamento da chamada despesa de pessoal e de custeio em geral. Desculpa. Ou seja, se ele receber dinheiro para pagar salário, receber dinheiro da União ou do ente que criou essa empresa, se ele receber para pagar salário ou para pagar as despesas do dia a dia, o servidor daquela empresa vai ter que estar limitado ao teto. Mas se a empresa não receber valores para esses fins, ele pode receber, por exemplo, para investimento, construir uma nova refinaria de petróleo, por exemplo, ou construir novas agências bancárias, no caso do Banco do Brasil, por exemplo. Essas duas empresas, até hoje, não recebem esses valores, né? Acredito que apenas poucos momentos. Mas, em geral, os empregados dessas empresas não estariam limitados ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, verbas remuneratórias e verbas indenizatórias. A gente já falou sobre isso. Eu só queria trazer
algo mais específico para vocês, são características que o professor Paulo Modesto traz para o que realmente seriam verbas indenizatórias, ou seja, realmente você poderia receber além do subsídio, que era o critério que estava sendo aplicado anteriormente a essas decisões do Supremo Tribunal Federal para fins de recolhimento de imposto de renda, aplicada no âmbito dos tribunais regionais federais. Em primeiro lugar, a verba indenizatória teria que ser eventual, não poderia ser todo mês, como é auxílio moradia, enfim. Em segundo lugar, compensatórias, realmente compensar algo que você gastou. Na minha concepção, moradia você deve pagar com o seu salário, como todo mundo faz. Você não está sendo deslocado para um local diferenciado, que seja eventual, enfim. Em terceiro lugar, isoladas, ou seja, não incorpora nos seus vencimentos para fins de aposentadoria. Isso acontece, em tese, para os auxílios aí da vida. Você não levaria esse auxílio para a sua aposentadoria. Por isso que dificilmente um magistrado, um membro do Ministério Público se aposenta. Ele só se aposenta lá na expulsória, na compulsória. Na compulsória. Ele só se aposenta na compulsória em decorrência também dessa questão de não poder incorporar para a aposentadoria esses valores que são muito consideráveis de auxílio moradia, enfim, etc. E em terceiro lugar, impessoais. Você não poderia escolher pessoas, mas apenas em decorrência daquela atividade que gera a indenização. Aqui é uma explicação sobre o auxílio moradia, como foi uma decisão do Supremo, uma decisão monocrática do Supremo para magistrados federais, enfim. Depois se ampliou por meio do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público e hoje está pautada no Supremo essa ação há muito tempo. Foi encaminhada para uma conciliação, um negócio assim, bem diferente. E, na verdade, depois dessa ação ordinária, que foi ingressada pelos próprios magistrados, requerendo esse auxílio em comparação, em decorrência do auxílio recebido pelos deputados, pelos parlamentares. Depois, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, entrou com uma ação contra o auxílio moradia. Aí essa ação direta de inconstitucionalidade contra o auxílio moradia é que foi ineditamente encaminhada a uma Câmara de Conciliação entre o autor e a União, representada pela Advocacia Geral da União. Bom, vou ver se a gente consegue concluir esse tópico 2. Bom, acredito que esses demais temas a gente vai ter que concluir na próxima aula. A gente vai dar continuidade a esse tópico 2, da organização do regime jurídico funcional, falar de sindicalização, greve, estabilidade, estágio probatório, vitaliciedade e outras questões, e depois concluir a matéria com regime previdenciário e demais regras. Ufa!